Olá, estamos de volta com o nosso podcast Histórias que Ensinam. Meg Linhares, estamos de volta aqui, tudo bem com você? Hoje o nosso podcast vai estar incrível, porque nós estamos entre mulheres maravilhosas e incríveis. Dani, que beleza interna e externa maravilhosa, hein? Olha Quando eu esse crescer, sorriso, Francisca, eu quero ter esse sorriso aí. olha esse sorriso aí. Esse sorrisão gostoso, essa energia boa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e abrilhantar esse podcast que hoje tem, hein, Francisca? Hoje, olha, eu vou ler um pouquinho da história da Dani. Pode ser, Dani? Pode. Olha só. Ela passou 30 anos construindo pontes entre marcas, veículos e pessoas. Executiva comercial no Quai, na Globo, na Tabula e Commercial and Fusion Yo, ok? A Yo, Physio Fi. Olha, Fieldify, Francisca. Mas foi quando percebeu que seu verdadeiro talento não era vender mídia, e sim conectar seres humanos que algo novo nasceu. Hoje, ela reinventa o networking tradicional com um conceito próprio. Netweaving? Exatamente. Uma filosofia onde generosidade, estratégia e reciprocidade se encontram à mesa de um jantar e viram negócios reais. Daniela Benotti, seja muito bem-vinda ao Histórias que Ensinam. Ai, que delícia. Muito obrigada pelo convite. Já fiquei feliz antes do podcast começar. É verdade, ela aceitou de pronto, entendeu? Foi assim, maravilhoso. Mas com essa energia também, Francisca, não tem como não ser uma pessoa maravilhosa e não ter esse currículo fantástico, né? E que nós temos certeza que cada dia mais vai ser uma coisa assim impactante, impressionante. Juliana. Olha, Muito Dani, antes da gente falar sobre carreira, negócios, eu queria que você falasse quem é a Dani. Bom, difícil, né? A Dani, eu acho que ela não é uma coisa só, eu sou várias. Normalmente, eu tenho um pouco de receio de falar que o papel de mãe nos define, mas ele realmente é. Ontem, andando pela rua, eu estava contando para uma pessoa que, normalmente, quando eu viajo, por exemplo, faço viagens internacionais, eu não bebo. Eu não faço nada que coloque a minha vida em risco, porque eu tenho que voltar salva para minhas filhas. Então, eu sou mãe. Nossa, Daniela. Olha, Francisca, tá vendo? Aprenda, viu? Não, eu não quero aprender, não, Daniela. É um exemplo que maravilhoso, mas eu não vou seguir. Eu Então, adoro beber em viagem. Eu vou contar esse segredo. Não, eu sempre penso que pode acontecer alguma coisa e eu tenho que voltar sempre para minha casa. Então, essa é a primeira coisa. Primeira eu acho que eu sou uma definição mãe. da Dani é mãe. Eu sou uma mãe. Eu sou uma pessoa que adora gente. E eu demorei muito tempo para entender por que eu era tão ligada com pessoas e conhecia gente o tempo inteiro. A ponto das minhas filhas voltando para elas de novo quando eu tô saindo na rua e eu encontro alguém, elas já viram o olho e falam: não, mãe, de novo, a gente não consegue sair na rua sem você conversar com alguém. Então, eu sou uma pessoa genuinamente interessada em seres humanos, assim. Eu gosto de conhecer histórias, eu gosto de conversar com os velhinhos, eu gosto de conversar com criança, eu realmente gosto de gente. Acho que essa é a Daniela. Na verdade, acho que é por causa do carisma dela, né? Seu carisma, assim, que ela gosta de conhecer, falar, então... Dani, conta um pouquinho da sua história. Você morou fora, você tem Sim. 2 filhas, você foi profissional dentro de empresas, cansou, deu viravolta. Eu fiquei fascinada pela sua história. Conta um pouquinho pra gente. Conto. Bom, eu sou nascida aqui em São Paulo mesmo, nasci na Lapa, num hospital que nem existe mais, chamado São João Batista. Tenho 50 anos. Eu, com 24 anos, vendi um carro que eu tinha, fui morar na Inglaterra para estudar inglês, onde depois de um mês conheci meu ex-marido, que é um homem francês, com quem eu fiquei casada há 15 anos. Tive 2 filhas, a Chloé, que tem 19, e a Amélie, que tem 13. Eu estudei publicidade e também fiz alguns cursos de extensão de governança. A minha vida inteira trabalhei em veículos de comunicação. Com uns 40 anos eu descobri que era negra, eu tive o chá de revelação. Só com 40 anos? Só com 40 anos. Eu sou filha de uma mãe solteira, numa família de pessoas brancas, descendentes de italiano, vindas do sul. Não conheço meu pai, que é a pessoa negra, então eu cresci no meio de pessoas brancas. Eu fingia
Que você era branca. que eu era branca até então. E aí. Acho que não é fingir, é não ter a consciência, É. né? Eu acho que é Não, mais às vezes ela se isso, olhava no espelho e se identificava como uma pessoa branca. Tá ali a família inteira, ela olhava e falava, só sou um pouquinho a mais. Não, eu achava que eu era preta, mas eu era diferente. Era uma preta diferenciada. Não, não é diferenciada, eu era diferente, porque esse foi o discurso que eu recebia dos meus familiares e dos meus amigos. Tipo, eu era preta tolerável. E eu achava isso ok. Eu achava até que era um elogio quando falavam isso pra mim. Sabe? Eu escutei várias vezes, você é preta, mas você é diferente. Preta tolerável. Olha que frase É. impactante e forte, ou hein? preta de alma branca, né? Não, mas várias vezes. preta tolerável, olha que É. frase impactante. O que te trazia isso quando alguém falava que você era uma preta tolerável? Eu achava o máximo. Eu realmente achava o máximo. Mas existia um incômodo dentro de mim que eu sabia que quando eu chegava nos lugares eu não era bem tratada. Mas eu achava que era alguma coisa em mim, sabe? Eu acho que essa é a tendência do racismo, né? Que você se coloca num lugar. Você se sente culpada, né? Num lugar muito vulnerável, porque imagina, minha mãe me teve com 17 anos de idade. E ela era uma mulher belíssima, ainda é uma mulher bonita, mas assim, na sua juventude ela era 10 de 10. Então, eu era aquela filha preta que parecia um menino, né? Porque a gente andava com aqueles cabelinhos desse tamanho, curtinho, com filha de uma mulher belíssima. Então, eu me sentia meio um peixe fora d'água. Mas isso não atrapalhou na minha carreira. Eu, com 17 anos, eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar com publicidade. Minha mãe, na época, ela era advogada imobiliária de um dos grandes figurões da publicidade brasileira, que é a Unisa Guanais. E aí eu consegui um estágio lá e assim começou a minha carreira. Eu tive uma carreira brilhante, eu não posso reclamar. Eu cheguei muito mais longe do que eu nem sonhei. Eu acho que eu nunca sonhei chegar onde eu cheguei. Me lembro... Quando eu fui ao Festival de Cannes em 2000 e... A primeira vez que eu fui, acho que foi 18, 19, não sei. Eu fui umas 2, 3 vezes já. E para mim aquilo era tão real. Eu tava no meio das pessoas que eu sempre via, assim, na televisão, sabe? Os meus profissionais referências, eu tava junto com ele. E no último festival que eu fui a convite do Simon Cook, que é o presidente de Cannes. Eu escrevi até um artigo, eu falei assim, o dia que eu conheci o presidente de Cannes, aonde que a Daniela, de 6 anos, que era considerada um menino, achou que ia conversar, ter uma interlocução, poder chamar o presidente de Cannes no WhatsApp. Então, são sonhos que a gente não tem. Eu nunca tive sonho de carreira. Na verdade, você aconteceu. Só foi. Você foi acontecendo, né? Eu fui. Foi indo, caminhando. Sim. Olha, algumas vezes que eu fui no Festival de Cannes, ai, que chique, né? Sim, Eu acho que isso é uma coisa, porque de alguma forma, aos meus 50 anos, eu me sinto ancestral já. Eu acho que eu já comecei esse processo de ancestralização, principalmente para esses jovens de 20 anos que me veem naquele lugar e que tem um pouco de esperança de chegar ainda. Apesar de tudo ser diferente da nossa época, né, meninas? Vamos combinar que... eu acho que eu não sonhei porque nem era permitido Não sonhar. tinha sonho, a gente só ia, né? Só vivia. Exato. Mas conta um pouquinho, você morou fora, você foi para a Inglaterra, Sim. casou lá e você ficou lá ou você voltou para o Brasil? Não, menina, Como que é? rodei o mundo. Eu fiquei na Inglaterra há alguns anos, morei nas Bermudas, todo mundo pergunta, nossa, mas existe? Exato, existe. Que todo mundo só fala, né? Exato. Mas agora nós temos aqui a Dani, que conheceu realmente. Exato. É um paraíso fiscal lá. Eles têm... Eu lembro que foi o lugar mais impactante do ponto de vista de riqueza que eu já passei. Porque, assim, são coisas... São números surreais. As pessoas lá, se bem que aqui no Brasil, daqui a pouco a gente vai chegar nesse ponto. Eles têm que morar várias famílias na mesma casa, porque senão eles não conseguem bancar. Então, por exemplo, para você conseguir morar na Ilha das Bermudas, deve ter uns 100 quilômetros de extensão, é muito pequena. Você precisava ter uma propriedade de valor de, no mínimo, 2 milhões de dólares. Imagina para uma família pobre ter uma propriedade de 2 milhões de dólares. Você tem que juntar a família inteira, umas 3 gerações, e morar todo mundo junto. São propriedades grandes, mas moram todos juntos. É uma favela chique, né? Você for pensar... Deve ser o Big Brother, é né? uma favela chique. Mas se é um paraíso fiscal, a gente imagina que não tem pobre. Mas tem. Mas é aí que tá. Aí é que tá o segredo, né?
Quando eu fui para lá, eu trabalhava num hotel 6 estrelas, que é o Mandarim Oriental, trabalhava como garçonete, e tinha uma das minhas colegas que era camareira, mas ela também era auditora da Price e também tinha um outro trabalho de motorista de Uber para poder bancar a vida deles. Eles têm 2, 3 trabalhos e são executivos, não é assim. Um executivo vai arrumar cama para poder conseguir complementar o salário. E o padrão, então, devia ser. O padrão é incrível. Fiquei lá algum tempo, fiquei um pouco também na costa da França, exatamente por causa dessa minha ligação com os franceses, né? E depois voltei ao Brasil, meio que de férias, porque eu tinha sido convidada para trabalhar numa agência em Nova York. Em uma dessas minhas interlocuções, que também já era esse princípio de netweaving. Eu até gostaria de contar essa história, porque ela é muito legal. Conta. Eu trabalhava de garçonete num hotel, e um dia, uma das pessoas que estavam numa convenção, era uma convenção das Olimpíadas, lembra quando teve a Olimpíadas da Grécia? Sim. E ele derrubou um drink. Era um jovem muito bonito, devia ter uns 30 e poucos anos, olha eu chamando de jovem, né? E ele derrubou, e eu lembrava exatamente o que ele tinha pedido. Antes mesmo de falar, eu fui lá, pedi um drink e trouxe exatamente igual. Ele olhou assim, ele falou assim, nossa, mas como é que você sabe o que você gosta? Eu falei assim, porque eu prestei atenção. E desse dia em diante, ele começou a conversar comigo, porque eu tinha prestado atenção nele. Olha como é importante a gente não passar na vida desapercebido, né? Como fez muita diferença Fez a na minha vida. diferença, né? Fez. E aí, no dia seguinte, ele estava lá no computador, eu dei oi para ele, ele perguntou, me conta da sua história, eu tô interessado, porque eu achei você muito atenciosa. E aí eu contei, eu falei que eu era mídia, que eu trabalhava em agência, que eu estava ali estudando inglês e que eu ia voltar para o Brasil em algum momento. E ele falou assim, se você for algum dia a Nova York, eu te dou um emprego, eu sou vice-presidente de uma agência de publicidade. Olha só como a gente tem que fazer o bem sem olhar quem. Isso é, assim, isso é uma lição de vida. E aí eu falei assim, não, se você vai me arrumar um emprego, eu vou a Nova York só para te encontrar. E dito e feito, depois de um mês eu estava em Nova York e ele me arrumou um emprego. Só que quando eu não podia ficar nas Bermudas mais, porque lá tem um tempo, né? Lá as leis são muito restritas em relação à imigração. E aí eu voltei para o Brasil esperar o visto. Só que quando eu voltei para o Brasil esperar o visto, eu entrei em outra cota de visto, que era o visto de brasileiros residentes no Brasil. Na época que eu apliquei, eu era brasileira residente nas Bermudas. Entende? Que Sim, aí Tem diferença, sim. Tem diferença. E aí eu não consegui o visto. Foi aí que eu voltei pro Brasil. Eu voltei pro Brasil forçada, não porque eu quis. A necessidade te obrigou. Mas, eu tenho que fazer um parêntese. Eu amo o Brasil. Depois que eu morei fora, eu realmente aprendi a amar cada coisa que a gente tem aqui, inclusive as imperfeições. A gente já falou isso, né? Constantemente. A gente viaja muito, mas eu acho que o melhor lugar do mundo é aqui mesmo. Eu não moraria em nenhum outro lugar. Eu já tentei morar em outros lugares, mas eu também acho que o Brasil é... Eu acho que é o melhor lugar do mundo, né? É aqui e agora. É isso mesmo. Daí, aí você veio para o Brasil. E aqui fiquei, e aí fiz minha família, nasceram minhas filhas e voltei à publicidade. E aí nessa vou chamar da segunda fase da minha vida, eu já saí mais do mundo de agências e vim mais para o mundo de veículo. Então trabalhei em Globo, trabalhei em Taboola. Cada experiência, eu costumo dizer que cada experiência eu aprendi muito, assim. Na Taboola é uma empresa israelense, onde aprendi a trabalhar sob forte pressão e alta performance. Eu acho que talvez tenha sido a minha maior escola. Realmente, eles trabalham muito duro e sempre tentando entender como é que eles podem melhorar e evoluir. Eu sei que, neste momento, eles não estão muito em moda, né? Mas eu tenho uma profunda admiração pela determinação e pela garra do povo israelense. A gente não pode falar em questão de povo e governo, isso aí são políticas, né, de cada país, mas o que a gente aprende sempre, né, não tem... A experiência trouxe. E com pessoas que convivem, né. Ô Dani, qual o momento da sua vida que você percebeu esse seu dom atual, do seu trabalho atual? Que momento que você conseguiu ter essa percepção? Quando eu tive aquelas assim, né, colecionadora de burnouts. Quando eu tive meu último burnout... O último o quê? Você já teve quantos? Eu tive 2. 2. Tive 2. O último não foi o mais grave, mas eu acho que foi o que mudou a minha vida
nessa perspectiva. Que foi exatamente quando eu entrei no Conselheira 101 e que no primeiro dia eles falaram assim, faça um pitch da sua vida. E eu tava com a cabeça assim, né? O que que eu sou, o que que eu faço, para que que eu presto? E aí eu falei, não presto para nada. Depois de tudo isso. Depois de passar tudo isso, não presta pra nada. Não, quando você tá com burnout, Não, você não consegue se enxergar, né? Você olha no espelho e você vê uma visão totalmente deformada, Distorcida, né? distorcida de quem você é. E aí eu fiquei com aquilo como lição de casa, aí eu pensei, gente, o que que eu sei fazer da vida? E aí eu comecei a conversar, eu perguntei para pessoas o que que elas achavam de mim. Eu só consegui me enxergar como quando um terceiro me disse o que eu era. Olha que loucura, né? Como a validação de terceiros também impacta na sua autopercepção. E aí eu conversei muito com uma amiga minha que se chama Débora, que é uma gestora de RH de uma agência bem famosa. E aí eu falei assim, tô aqui nessa encruzilhada, não sei o que fazer. E ela falou assim, olha quanta coisa você faz. Olha quanta gente, desde que você pediu, na verdade eu fui demitida na época, eu fiz um acordo para sair porque eu estava muito cansada. Tava exausta Tava mentalmente, exausta, fisicamente, tava no seu exausta. limite, né? Sim. E aí ela falou assim: olha quantas pessoas falaram que gostaria de trabalhar com você. Por que que você não transforma disso um produto? Fracione o seu tempo. Que naquela época começou essas coisas de CFO as a service, todo mundo que você trabalha vendendo o seu horário, né? Assim, o seu tempo. E foi isso que eu fiz. E aí, quando eu tive que montar a minha proposta de valor, eu falei assim: o que que eu tô vendendo? Eu tô vendendo nada mais que o meu poder de influência. Porque o meu trato com essas pessoas é que eu vendia meu poder de influência e eu não era um time de vendas, eu vendia influência. E aí eu comecei a me organizar, me categorizar, e aí eu montei um negócio na época que era um negócio comercial, de networking, mas com um viés social. Porque eu entendi, naquela época eu estava magoada, né? A gente tem esses períodos de mágoa que eu não queria trabalhar com homem. Naquela época, eu falei, eu não quero trabalhar mais com homem, eles são muito agressivos, eu tô emocionalmente abalada. E aí eu falei assim, vou trabalhar só com mulheres negras. E aí nasceu uma empresa que eu chamava carinhosamente de Coletivo Humanas, que era uma irmandade que eu trouxe várias mulheres de grupos subrepresentados. Eu tinha uma mulher maravilhosa que tinha sido empregada doméstica e estava desempregada, tinha outra que tinha sido moradora de rua, outra que era uma mulher trans, e meninas periféricas. E aí eu era subcontratada por empresas para abrir portas comerciais e cada uma das empresas tinha uma dessas mulheres à frente. Elas aprendiam o pitch de cada uma dessas empresas e me ajudavam a apresentar as empresas para fora. Isso foi um dos processos mais ricos e bonitos que eu já vi, assim, vendo mulheres se descobrindo, né? Que do mesmo jeito que alguém me validou, eu validava quem elas eram enquanto potência de comunicação, mulheres bonitas, de presença, e eu colocava elas na frente de pessoas que elas também nunca imaginavam poder estar, de diretores de marketing, de presidente de empresa, e elas estavam à frente dessas apresentações. Acho que eu preciso de uma consultoria com ela. Ela tá falando e eu tô pensando como você conseguiu mudar a vida de pessoas, né? Mas isso é intencional, né? Você sabe que até hoje eu continuo, eu não tenho uma empresa mais com esse foco, mas eu tenho um pacto comigo que se qualquer pessoa que eu contratar, eu vou fazer a diferença na vida dela. Eu não contrato. Você pode ver que o seu currículo da GV, que seus 3 doutorados, eu não vou te contratar. Dani, aproveitando, e como é que é mudar a vida dessas pessoas? Qual o impacto que isso causa na sua vida e na vida dessas pessoas? Eu acho que isso é o ato mais egoísta que você pode fazer, porque te traz uma satisfação tão grande, assim, é como se fosse... Eu acho que chegou um período na minha vida que eu não conseguiria viver... Não, eu vou usar essa palavra, mas talvez não seja a melhor. Eu não conseguia viver fora de projetos sociais. Eu achava que a vida, se você não pode tocar outra pessoa, você está aqui na Terra à toa. Eu acho que eu penso assim até hoje, assim. E eu fui engajada em muitos projetos. Até hoje eu trabalho em um projeto que se chama Libelo, que todos os anos, a gente já vai para o 6º ano,
acho que é sexto ano, eu já tô até confusa, porque são tantos anos, aonde nós trazemos jovens periféricos e mostramos um pouco da rotina e da dinâmica de publicidade. Depois que termina esse curso, são 10 semanas de curso, nós ajudamos na recolocação desses jovens no mercado de trabalho. Então, eu acho que é meio uma adrenalina que você se vicia, não sei te explicar. Não, mas esse seu momento que você disse que é egoísta, é um momento muito bom, né? Mas é egoísta, porque eu me sinto bem fazendo Então, isso. mas é um momento bom. Você Uhum. se sente bem e acaba fazendo bem também para Mas essas pessoas, né? tem É um aí a egoísmo grande, bom, né? a grande frase, né, que você fazendo o que você gosta, você não considera trabalho, né? Então, Sim. É isso que acho eu. que não é a forma de dizer que é egoísmo. Na verdade, é o teu trabalho que você nem sente que é trabalho, É, né? É uma coisa que te dá satisfação, sim. né? É isso que eu ia falar para ela agora, essa pergunta que eu É, ia fazer. Como é que. exatamente, né? Então, Mas ela, e o engraçado é que a Dani realmente ela se sente satisfeita, porque os olhos dela brilham, viu, gente? Quando ela fala disso, os olhos dela ficam mais intensos. Então, isso realmente. mas você falou que agora você não está com essa empresa. Fala um pouquinho dos seus outros projetos. E Sim, tem também o novo aí, o date tem que muito. estamos convidadas também a participar. Vamos lá. Sim, eu sou uma pessoa extremamente criativa. Eu acho que nesse processo também de me descobrir uma conectora, eu descobri que eu faço as coisas de uma forma não ortodoxa e tá tudo bem. De uma forma leve também, né? Também, eu acho que assim, durante muito tempo eu me culpei em não estar dentro de um padrão, né? Porque a vida inteira você é ensinada que você tem um caminho, é como se fosse um começo, meio e fim. Então, todas as pessoas que são bem-sucedidas, que estão no mesmo patamar que eu, fizeram os mesmos cursos, fizeram a mesma pós na GV, fizeram uma pós internacional. E eu sempre pensei, nossa, eu não me enquadro em nada disso, mas, entretanto, tudo que eu apresento é brilhante. Então, tem algum valor na vida que eu levei também. Eu acho que as pessoas hoje se preocupam muito com esse super academicismo, mas não se preocupam com a maturidade emocional e de trabalho, sabe? Então, eu vejo isso também como um dos meus grandes assets. E no meio desse caminho, eu decidi empreender pela segunda vez numa empresa que se chama Connecting Brains, que veio de um sonho. Eu sonhei que na verdade, eu já tinha um modelo comercial que eu queria implementar, que era um clube de network. Isso estou falando de 2023. E aí começaram a pipocar vários, e eu falei assim, gente, ninguém vai pagar por um clube de network de uma mulher preta. Não vai. Os caras, eles querem ir no clube do Dória, eles querem ir em clubes prioritariamente masculinos, onde eles vão falar sobre negócios. Eu quero criar de uma outra forma. Eu quero também que as pessoas falem sobre negócio, mas que venha o ser humano primeiro. E aí, voltando a essa minha vida comercial, eu comecei a ver que a interlocução estava muito difícil. As pessoas não queriam mais sair de casa, que elas não gostavam mais de fazer reunião, que não queriam mais se reunir. Acho que agora a gente voltou um pouco, né? Então, Essa mas isso alegria. foi o período pós-pandemia, né? Exato. E como é que foi a Dani? Eu vou cortar aqui. Como Pode é que falar. foi a Dani na pandemia? Com essa alegria toda, com essa explosão. Como é que a Dani ficou presa ali? Porque nós ficamos. Nossa, eu quase enlouqueci. Fiquei deprimida, fiquei com medo. Eu tinha medo de encostar na maçaneta da porta da minha casa. Realmente foi um período muito difícil, muito. Eu tentava consolidar e assim, as crianças, imagina que a adolescência da minha filha mais velha, os 15 anos, ela estava trancada dentro de casa, chamei 3 amigos, tudo de máscara e morrendo de medo de pegar alguma coisa. E a pequena desenvolveu uma dermatite terrível, que ela sangrava de medo, de se coçava muito. Então, foi um período de muito medo. Eu acho que quando você me tira esse skill social, eu perco muito da minha personalidade, sabe? Então, Porque acho que você é uma pessoa que gosta de gente, gosta de se comunicar. Eu queria saber como é que foi esse período, porque ficou ali presa, retida. sim. E voltar? Como é que foi o voltar? Ai, nem sei explicar. Eu lembro que eu ficava tão feliz toda vez que eu saía de casa. E eu acho que isso também é parte da minha volta, é querer fazer com que as pessoas se reconectem. Porque eu acho que a gente mudou. Enquanto ser humano, a gente não vai voltar à alegria que a gente tinha antes, né? Tem sempre medo de uma pandemia. Por exemplo, eu morro de medo de ter outras pandemias e de riscos eminentes de ficar presa de novo dentro de casa e confinada. Mas eu acho
que essa geração que está chegando, né, dessa geração X, eles chegam com mais dificuldade de interagir, né, entre eles, entre pessoas, assim, tem várias matérias falando que eles não namoram mais, que eles ficam 1 ano sem sair para um date, gente. Os jovens, eles têm menos relacionamentos afetivos e Mas etc. acho que é por causa dessa mídia que fica tem todo no computador ou no celular, Eu que acho eles que é acham que eles tudo, podem né? se conversar e se relacionar dessa forma. Você que é uma pessoa que vive, que você não Eu, acha que isso daí influencia um pouco? eu acho que um pouco de tudo, assim. Porque quando eles vão nos meus encontros, eu sinto essa necessidade afetiva e a felicidade que eles saem do encontro só porque estão ali conhecendo gente nova. Eles gostam disso, eles só não sabem. Tá, então vamos falar desse encontro aí. Aí se a Vamos, gente cortou, vamos vamos voltar à voltar. empresa aí do date, ao Então tá. negócio Hoje do eu date. tenho 3 trabalhos, vamos Hum, assim dizendo, né? Eu isso. tenho a Fusify, que eu sou diretora comercial, é uma empresa europeia, que eu vendo mídia, que sou muito feliz lá, é uma empresa de bastante tecnologia, que eu tenho muita confiança e gosto de trabalhar lá, e lá pago meu salário e sou extremamente grata. Eu tenho a Connecting Brains, que é um encontro mensal, onde eu criei uma metodologia de 3 tempos. O primeiro tempo é eu levo a pessoa a um lugar mais vulnerável de que ela se abre para conhecer novas pessoas. É como se eu fizesse uma preparação para que as pessoas pudessem se conectar. Por exemplo, o tema desse encontro, que vai acontecer inclusive agora dia 19, é quem eu era. Que é a saudade de uma pessoa que você foi e que você talvez não seja mais. Então, por exemplo, eu era lutadora de jiu-jitsu, de capoeira, sempre gostei. Eu era uma pessoa que tinha festa, minhas festas de aniversário tinham 200 pessoas, eu era uma pessoa extremamente expansiva. Então, quem eu era pode ser muita coisa. Você pode falar, eu era bailarina, eu morava no interior de Manaus. Então as pessoas sentem saudade. A partir do momento que você chega numa mesa e você não coloca seu currículo à frente, você coloca uma característica muito sua e muito pessoal, as conexões acontecem muito rápido. E aí toda a engenharia que está por trás é minha. Aí eu coloco pessoas que fazem sentido também do ponto de vista de negócio. Só que quando você chega, uma das premissas é deixar o celular de lado, deixar o cartão, ninguém pode falar qual é o trabalho. Você não pode se apresentar pelo trabalho. Então você vai gostar dela porque ela era bailarina, porque ela te passou um sentimento, um brilho no olho que era tão bonito quando ela falou de balé, que nossa, eu gosto de balé também, quero ser amiga dela. Só que percebendo isso, que as coisas podem ser muito mais fáceis de gerar negócio uma vez que você tem um interesse em comum. E assim nasceu Connecting Brains. Eu já estou há quase 1 ano fazendo esses encontros e todo encontro é uma felicidade nova. São pessoas que saem, que fazem negócio, que viram amigas. E eu fico olhando assim, de verdade, eu encontro que eu nem ganho dinheiro com isso, mas me dá muita satisfação em ver esse movimento humano de volta, sabe? À mesa. E o meu terceiro negócio é o Date My Mate. Date My Mate é um encontro que começou sendo feito lá fora, nos Estados Unidos, que basicamente acontece com uma televisão e 2 amigos. Então, eu vou lá, te apresento. Eu conheço você, eu sei o que você faz de melhor. E aí eu falo assim, ó, você tem que namorar com ela porque ela é uma pessoa generosa, ela gosta de gatinho, quando ela tá de mau humor, ela quer comer. Então eu conto um pouco as características dos meus amigos para que eles voltem a namorar. Basicamente, ele nasceu como um encontro de namoro, mas eu percebi nas últimas edições que as pessoas saem amigas. Amigas. Teve um dia que eu peguei e fui embora e eu deixei uma mesa de 20 pessoas conversando. Eles ficaram lá conversando, se conectando. Eu tô criando uma grande comunidade de dating, que teoricamente é namoro, mas não necessariamente. Relações, né? Na verdade, Relações. é uma comunidade de relações que as pessoas, às vezes, como você diz, deixam o celular, não se conecta, né? É, Então, sentada naquele momento, acho que as pessoas é. acabam se abrindo, se soltando, né? É muito divertido, é muito gostoso. Eu tenho várias outras ideias. Eu acho que meu plano de aposentadoria seria ter uma empresa de eventos humanos.
Olha, mas você fez aí, falando do seu projeto, quem eu sou? Você falou, eu tô aqui pensando, quem eu sou? Quem você é? E eu tô aqui, quem eu sou? É verdade, gente, não se pergunta isso. As pessoas têm muita dificuldade em se apresentar. Aí, quando fosse uma terapia, É, É. vai ali- quem eu sou? E você falou, é verdade. Como é que você se apresenta sem falar do seu trabalho? Como você se apresenta, Não Francisca? tenho ideia. Quem é a Francisca sem o trabalho? Eu não sei. Exatamente, agora vamos pensar. Mais Não, eu tô mais uma história pensando, vai nos ensinando aí, né? Ô, Dani, e você, nessa sua trajetória aí de vida, de trabalho, tem algum erro que você acha que cometeu que fez você mudar o sentido da sua vida do trabalho? Muitos, né? Isso daí eu acho que, por exemplo, uma coisa que hoje. Eu acho que a falta de consciência racial é uma delas, assim, porque isso sempre me colocou em lugares de muita opressão em ambiente de trabalho. Imagina que meu primeiro trabalho de gestão, eu devia ter uns 21 anos de idade. Eu já virei gerente. Eu sempre fui muito mandona, né? Além de conectora, eu sou Não, nem mandona. percebemos isso. Nem vamos falar sobre pessoas mandando. Se fosse começar quem eu sou aí, ó. Francisco, já tem um quem eu sou aí, ó. E aí, eu sempre chegava em lugares aonde, teoricamente, não eram para mim. E mesmo que fossem para mim, né, assim, né? Tô falando socialmente dizendo. Eram lugares que normalmente eram ocupados por homens brancos, né? E aí eu chegava nesses lugares e tinha sempre uma força para me derrubar. Só que o que eu fazia? Eu mudava de trabalho. Eu mudei muitas vezes de trabalho na minha vida. Isso é uma das coisas que eu me arrependo. E aí você disse que você fugia. Eu vou continuar nessa linha aí que eu Pode falar. gostei. Você disse que você fugia. Você acha que essa fuga, porque isso é muito importante, né? Uhum. Essa fuga te trouxe algum prejuízo, não só financeiro, que eu quero dizer, Uhum. emocional? Com certeza, porque aí as pessoas tinham uma percepção que eu era uma pessoa instável. E, na verdade, eu não era instável. Eu só sofria muito nos lugares onde eu estava e eu não sabia o que estava acontecendo. Entende? Então, se você olhar meu currículo hoje, você vai falar: nossa, mas o lugar que você parou mais tempo, você ficou 3 anos. E aí, como é que eu vou explicar para as pessoas? Não, eu sofri racismo, mas Sabia? não existe uma explicação plausível para uma pessoa que fica mudando de trabalho sem nem saber o que estava acontecendo com ela. Mas não é uma coisa que eu gostaria de fazer, Francisca. De verdade, no trabalho que eu estou na Fusify hoje, eu amo trabalhar com eles. E eu quero ter uma vida muito longeva com eles. E eu acho que se eu tivesse tido um mentor, por exemplo, eu acho que todas as mulheres negras precisam de um mentor e um homem branco. Isso daqui pode ser a fala mais, como posso dizer, complicada que eu vou ter hoje. Mas a gente precisa de alguém que fale: olha, querida, você precisa focar daqui para lá, você tem que aguentar a pressão. Se você está aqui no mundo corporativo, nesse cargo, é assim mesmo, e eu vou te ajudar a navegar. A gente precisa de alguém que nos ajude a navegar. E, na verdade, você está ali pelo seu merecimento, seu trabalho. Sim. Então, a navegação ali foi conduzida, mas é seus méritos também, né, Dani? Então, mas eu acho que não foi conduzida. Eu acho que eu nunca tive mentoria de alguém que estava acima de mim e Que falasse: estava Daniela, disposto também a te ajudar nessa transição, né? Porque você tá ali, alguém acima. A pessoa tem que estar disposta também, né? Então, Dani, pensando nisso, eu tive um bom mentor e eu nunca nomeei assim, né? Então, eu era repórter da Folha de São Paulo e uma amiga tinha uma assessoria muito grande de imprensa, naquela época era começando, né? E me levou para ser assessora de imprensa. Só que ela chegou, eu saí de um lado, de repórter, e fui ser assessora de imprensa. E eu não sabia nada de assessora de imprensa, não é só porque você é jornalista, né? E daí ela me levou para um grande cliente e eu fiquei um mês, aí ela me jogou, né, para o cliente. E aí o cliente falou assim: não dá certo, ela não sabe e tal, não sei o quê. Aí ela falou: e agora? Eu estou com um grande problema. Te tirei de um grande veículo de comunicação e não sei o que fazer com você. Eu vou te dar um cliente, então, e você começa a sua assessoria de imprensa.
E daí ela me deu uma pessoa que, na verdade, eu considero que foi o meu grande mentor, que eu agradeço até hoje, que é o João Dória, eu a considero um dos melhores. E ele Uhum. realmente me pegou pela mão, assim, e olha, e ele gostava do meu trabalho, eu acredito que gosta até hoje, eu agradeço muito. E ele o tempo inteiro, ele me ensinou, inclusive, a como fazer contratos, como cobrar, como, sabe? Foi Você assim. E eu não entende? tinha essa visão. Então, eu trabalhei com ele 11 anos, e aí sob pressão, porque ele é um cara perfeccionista que, né, um mínimo, uma vírgula tal. Então, eu também me tornei assim, acho que É, é, me chamam que eu sou muito metódica. brava, metódica, mas Metódica. acho que em função do mentor. E daí eu também fui indo na vida em função disso. Eu acho que a mentoria é uma coisa bem interessante que eu nunca nomeei assim, né? Mas Eu acho que são códigos, Francisca, e são códigos que a gente não tem acesso. Talvez para a próxima geração, por exemplo, hoje, talvez eu possa ser mentora de uma mulher negra, uhum, mas um homem que está acostumado a esse código corporativo vai sim. nos ajudar. Eu Uhum, acho que a gente chegou também num ponto, vamos dizer assim, a gente passou por várias fases na vida, né? George Floyd foi importantíssimo, uhum. importantíssimo. Foi, eu acho que um dos acontecimentos mais importantes durante toda a minha vida. Mas a gente se descolou muito enquanto povo, né? Assim, nós contra eles. E eu acho que está na hora da gente ter consciência de quem nós somos, olhar para trás e ver toda a nossa trajetória, olhar para o nosso povo, cuidar para que a economia também circule entre os nossos, mas a gente tem que fazer as pazes. É interessante, porque na primeira vez que a gente se encontrou, você falou que você não gosta de falar de preconceito, Não, eu não gosto. racismo e tal. E aqui nós estamos falando, foi naturalmente É. sem. E qual que é essa? Por que você não gosta? Qual é a tua visão hoje? Fazer as pazes e. Porque eu acho que quando você fala muito de racismo, isso vira o único assunto. E eu sou muito mais do que uma pessoa negra. Entende? Eu acho que Uhum, o problema é que o sexo e a cor, elas chegam antes de mim. E aí, as pessoas, quando eu sou convidada para qualquer coisa, palestra, é como se eu não tivesse outro assunto, eu não tivesse carreira. Fica cansativo e Fica maçante, cansativo, porque exato. só vai para aquele tipo de pergunta, só vai para aquela situação. Uhum, E não é isso, né? O mundo é muito mais que sim. isso. Nós sabemos que existe, não dá para tampar o sol com a peneira, tudo bem. Uhum. Mas existem outros assuntos que nós podemos dialogar e conversar e chegar num consenso. E assim, se você não gosta de falar desse assunto, parabéns, que você falou com muita leveza. Então, mas eu acho que assim. Mas falou com leveza, isso que é gostoso. uhum, Não uhum. sabe, não é aquela coisa que ficou puxando, É. falando. Foi discorrendo e chegamos nesse É ponto. porque o racismo, ele perpassa a nossa vida, né? Não tem, daqui até o dia que eu morrer, ainda vou sofrer racismo, vão acontecer coisas que me remetam. Mas eu acho que eu tenho tanta coisa para dizer, É que né? Com nós, certeza. hoje em dia, nós temos a mente que nós somos muito mais, né? Não é Sim. só isso. Não dá para viver só isso, ficar Uhum, nessa situação maçante. Tem que quebrar a bolha, sair da uhum, bolha, uhum. vamos sair da redoma e vamos mudar. Mudar esse ciclo. Eu acho que também, Francisca, tem uma coisa, para mim, na minha vida, a minha filosofia é muito mais que falar e praticar o que eu digo. Então, hoje eu sou uma pessoa na prática que contribuo com a minha comunidade. Na prática. E eu falo muito pouco sobre isso. É. Hoje aconteceu. Porque falou sobre carreira e, infelizmente, a minha Sim. carreira Mas o legal é isso, é praticar, né? Porque falar, todo mundo fala. A é prática é até diferente. papagaio. É isso aí que eu ia falar. Até papagaio fala. Era essa frase que eu ia te falar agora. É Bom, difícil. estamos terminando aqui. O que que Ah, você deixa assim de uma história que ensina ao jovem, principalmente à jovem mulher negra hoje? olha só, eu acho que é um pouco sobre entender. Primeiro que todo mundo que trabalha comigo, eu incentivo fortemente a fazer terapia. Eu acho que a terapia é uma das armas mais poderosas que a gente pode ter durante uma carreira, porque ela nos ajuda a ter esse entendimento. Perdão, É, não sei não. é as duas. Então, vou Oh, começar de novo. desculpa. Uma espirrando, outra tossindo. Eu acho que então as minhas dicas seriam: eu acho que a gente tem que buscar sempre terapia.
que terapia é uma ferramenta para que a gente possa navegar nesse mundo corporativo sem adoecer. E eu falo, é uma pessoa que já adoeceu muito Fala com para ter esse propriedade, lugar, né? Eu né? falo com propriedade. Porque já adoeceu e já passou. Sentiu na pele Sim, realmente que é exato. isso. Eu acho que ter planejamento de carreira é importante, entender aonde você quer chegar e quais são as ferramentas que você precisa no meio do caminho. Porque o que acontece, e eu vejo isso muito nas minhas mentorias, que as pessoas elas agem pelo desespero. Né? E aí, quando você está desesperado, você pega qualquer coisa que te dê, assim, que não necessariamente faz sentido para sua carreira. E outra é não deixar de acreditar na sua potência e continuar construindo uma rede forte e potente de pessoas que vão contribuir para o seu crescimento, independente da cor, da raça, do credo, porque são essas pessoas que vão advogar por você. Eu posso dizer que hoje, grandes movimentos que eu fiz na minha vida também foram auxiliados por pessoas brancas. Então, eu não estou advogando contra a consciência racial, mas estou dizendo que a gente tem que fazer as pazes. Eu concordo plenamente com essa sua fala. Você está correta. Temos que fazer as pazes, sim. Eu também, como uma mulher negra, fui ajudada por muitas pessoas brancas na minha profissão, na minha carreira. O mentor era um advogado branco. Me colocava na cova dos leões, praticamente. Vai lá, ele me explicava, vai lá e resolve. Não, você vai conseguir. Você pode voltar aqui para mim com uma solução, porque eu sei que você vai ter essa solução. Qual que é uma palavra de incentivo que você deixaria para essa galera nova? Incentivo. Que coubesse assim, uma lição num post-it. Uma frase. Uma frase para essa galera nova, Dani. Faz com medo. Faz, mas faz com medo. Exato, faz, mas faz com medo mesmo. Não deixe de fazer. Não deixe de fazer. Bom. Não se acovarde. Eu acho que eu vejo muito isso na minha rotina, do pessoal de achar que não vai dar conta e não fazer. Faça com medo. Não deixe de fazer, né? Mesmo que tenha medo, transcenda essa barreira e faça. Olha, infelizmente, vamos ter que acabar esse podcast com essa mulher fantástica, com essas ideias maravilhosas, que deixou também uma pulga aqui, né? Como sempre, né? A gente sempre sai daqui querendo fazer alguma coisa. Esse movimento que ela faz aí, quem é você? Eu acho bem interessante. Todo mundo podia começar aí, ó, galera de casa, a pensar nessa sua frase que é muito importante. Bom, vamos terminar? Eu tenho que terminar porque ela não para, tá, Dani? Mas ela podia deixar o Instagram dela antes de acabar. Não, nós vamos deixar ali no... Mas eu queria que ela fale, pode falar. Pode, com essa voz e esse sorriso maravilhoso. Bom, meu Instagram é Dani_Bueno_Benoit, com T mudo. Você me encontra assim, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Pode mandar mensagem que eu respondo. Ó, o comprometimento, hein? Não respondo Pode sempre. mandar mensagem que ela vai responder. E se você me chamar para tomar café, eu vou. Bom, Francisca, vamos agradecer, né? Muito obrigada por mais um podcast, que foi muito agradável, fantástico. Sim. Muito obrigado, Dani, por ceder seu tempo para nós e abrilhantar nosso podcast. Então, Francisca, é com você agora. Hein? Não, eu só quero agradecer ao grupo Bradesco Seguros, que patrocina o nosso Histórias que Ensinam. E até o próximo Histórias que Ensinam na próxima semana. Então, pessoal, não esqueça de dar um like, curtir, compartilhar o Histórias que Ensina. Aguardamos vocês no próximo programa. Para vários tipos de vai que, conte com o grupo Bradesco Seguros. Bradesco Seguros, com você sempre.